Vocês conhecem alguma cidade fantasma? Já visitou alguma ou ao menos passou perto? Bom, não necessariamente quer dizer que a cidade seja mal assombrada. Quando falamos de cidades fantasmas, estamos nos referindo a cidades que foram abandonadas há anos, mas que as ruínas continuam por lá. Pois é. E se a gente contar para vocês que até no Brasil existe uma cidade fantasma? Sim, algumas dessas cidades podem até não ser assombradas, mas contém histórias que podem fazer algumas pessoas perderem até o sono à noite. Tendo isso em mente, nós resolvemos fazer essa matéria com uma seleção de cidades fantasmas e temos certeza que você vai querer conhecer cada uma delas. Aproveita e já vai logo se inscrevendo, clicando no sininho, na opção todas para não se perder mais. Toda vez que tiver conteúdo aqui da Fatos, você vai ser notificado. Inclusive deixa teu like também para ajudar, tá bom? Bora lá! Bem próximo a Las Vegas, a comunidade Rhyolite começou como uma cidade mineira em 1905 e rapidamente cresceu. Tão rápido quanto cresceu, a cidade também deu uma decaída. A mina fechou em 1911 e em 1920 a cidade ficou completamente abandonada. Desde esse ano, a cidade tornou-se uma atração turística e um belo cenário para a filmagem de grandes filmes. O nome dela, Rhyolite, nos Estados Unidos. Em sétimo lugar, essa cidade foi fundada ainda no ano de 1576 e cresceu bastante enquanto estava nos seus dias de glória. Antes de fechar sua última mina, em 1950, cerca de 17 minas de ouro e prata trouxeram empregos a cerca de 2.000 pessoas da área. No entanto, à medida que os recursos iam se esgotando, as pessoas também iam embora. Em 1950, apenas 300 pessoas ficaram por lá e hoje parece estar abandonada. O nome dela, Mineral de Pozos, Guanajuato, no México. Em sexto lugar, um empresário italiano chamado Mario Bagno tentou transformar essa área em algo parecido como Las Vegas da Itália, construindo shoppings, hotéis e restaurantes. A construção foi demorada e nunca finalizada, embora tenha sido aberta ao público. Muitas coisas que foram construídas ainda permanecem de pé, mesmo que algumas estejam desmoronando. Um deslizamento de terra que aconteceu em 1976 destruiu a única entrada da cidade. O nome dela, Consonno, na Itália. Em quinto lugar, nos anos 50, a rocha de 6 hectares estava transbordando com 5.200 habitantes. A maioria dos trabalhadores considerava as condições superlotadas e inabitáveis, e a cidade foi imediatamente abandonada depois que a mina fechou em 1974. A ilha se transformou então em uma verdadeira ruína de escadas destruídas e moradias abandonadas. Muitos prédios ainda estão repletos de televisões antigas e relíquias do século passado. Lá em 2009, a ilha foi aberta para turistas e foi até inspiração como esconderijo do vilão de James Bond em 007, Operação Skyfall de 2012. Atualmente, a ilha é um labirinto vazio de concreto em ruínas, quebra-marés e edifícios abandonados. Porém, a ilha já foi um dos lugares mais densamente povoados do mundo. A ilha foi fundada em 1887, no litoral de Nagasaki, como uma colônia de exploração de carvão. Tempos depois, ela foi comprada pela Mitsubishi, que acabou construindo os primeiros edifícios para alojar a população que não parava de crescer. A ilha Hashima continuou entupida de pessoas, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses obrigaram milhares de prisioneiros de guerra a trabalharem nas minas. O nome desse local? Ilha Hashima, no Japão. Quarto lugar. Essa cidade foi fundada em 1866 como uma cidade mineira e foi bastante próspera até o final desse século. Mas foi no ano de 1962 que um incêndio começou na cidade. Se espalhou e queimou boa parte das casas. Agora, o curioso é que tanto tempo depois, a cidade ainda continua a queimar. E segundo fontes, o fogo pode continuar por mais 250 anos. Sim, tá achando que é mentira? Não. Essa matéria, inclusive, foi publicada na BBC. O nome dela, Centralia, nos Estados Unidos.
Terceiro lugar. Na cidade de Boulder, Califórnia, o ouro foi descoberto ainda em 1859, quando a cidade tinha apenas 10 mil habitantes. Porém, como o ouro tem o poder de atrair as pessoas, muita gente foi para a cidade extrair o minério. Depois de anos, exatamente em 1942, a mina de ouro fechou. Em 1962, o sistema de parques estaduais da Califórnia assumiu a cidade, mantendo o parque e a cidade fantasma do velho oeste selvagem. Os rumores dizem que qualquer pessoa que retirar um artefato da cidade será amaldiçoado. O nome dela? Boulder, nos Estados Unidos. Segundo lugar. Confrontos entre trabalhadores brasileiros e administradores americanos ficaram comuns. E em um motim criado por causa das regras da cantina, os operários destruíram o refeitório com machados e jogaram os caminhões dentro do rio. O magnata tinha investido cerca de 20 milhões de dólares no lugar, mas o fracasso fez ter um grande prejuízo. Sem nunca ter botado os pés no lugar, Ford vendeu a área para o governo brasileiro ainda em 1945. A mata tomou posse do lugar, mas lá ainda pode-se encontrar muitos edifícios de pé. E que tal uma cidade fantasma no meio da floresta amazônica? Pois bem, estamos falando da cidade de Fordlândia, que em 1927 começou a ser construída em uma enorme plantação de borrachas às margens do rio Tapajós. Henry Ford, o magnata da indústria automobilística, necessitava de uma cidade como fonte permanente de borracha para a fabricação dos automóveis. Ele projetou uma cidade empresarial que tinha até piscinas, campo de golfe, bangalôs, tudo com o estilo suburbano americano. Porém, Ford teve seu experimento amaldiçoado, pois as árvores de borracha de Fordlândia foram infectadas com fungos e os operários de Ford não se conformavam com as normas da cidade, que incluía a proibição do álcool. O nome dela, Fordlândia, no Brasil. Primeiro lugar. A vila foi construída nas proximidades quando a guerra terminou, porém, o presidente francês Charles de Gaulle ordenou que os restos mortais da cidade fossem deixadas por lá. Dezenas de prédios, lojas, cemitérios de carros, bicicletas enferrujadas, trilhos de bondes, tudo isso ainda continua no mesmo local. Além disso, na antiga vila existe também um museu com uma coleção de relíquias e coisas que foram recuperadas nos escombros. Você teria coragem de visitar um lugar desses? Bom, no dia 10 de junho de 1944, em meio à Segunda Guerra Mundial, na vila de Oradour-sur-Glane, aconteceu um verdadeiro massacre dos cidadãos franceses. Um destacamento de Waffen-SS perseguiu e matou cerca de 640 pessoas, além de ter queimado várias casas também. Os homens foram fuzilados, enquanto as mulheres e crianças foram para uma igreja para serem mortos com explosivos e granadas. Nossa! Alguns conseguiram fugir da cidade, outros sobreviveram por se fingirem de mortos. E então, o que você achou desse conteúdo? Gostou? Bom, se gostou, deixa teu like, deixa seu comentário, compartilha e, claro, se inscreva e clique na opção todas lá no sininho para ser notificado toda vez que subir conteúdo da Fatos. Muito obrigado pela audiência, espero que você tenha gostado. A gente se encontra por aqui. Grande abraço. Tchau, tchau.